Olá, estamos aqui ao vivo com mais esta transmissão, uma transmissão com o tema de saúde, é o nosso foco, e muito feliz, porque é um tema que me entusiasma absolutamente. Falar de saúde, por ser esta condição que as pessoas mais valorizam, mais desejam, é algo realmente que determina muito entusiasmo. Viver a meta da saúde, viver o objetivo da saúde, alcançar o ser saudável. E o nosso tema de hoje é da criança ao idoso, como evitar e curar os problemas de saúde. É um título pretensioso, vocês estão vendo, evitar e curar os problemas de saúde. E isso é perfeitamente possível. Quando faço esse enunciado, é para lhe dar esta certeza, esta segurança de que essa conquista de saúde é perfeitamente possível. A minha apresentação, essa nossa conversa de hoje, nós vamos ter basicamente, eu tenho dois planos, duas propostas, duas partes para esta conversa de hoje. A primeira parte é você alcançar a saúde, você encontrar a conquista dessa condição que você muito deseja, de uma maneira geral é a condição que as pessoas elegem como a mais importante. Então, você encontrar elementos para essa conquista. E em dois aspectos, veja que nós, no nosso título, dissemos como evitar e como curar, que são os dois aspectos da saúde. O evitar o adoecer, o evitar a doença, é a condição ideal, é a ideia de não ficar doente, né? Que é perfeitamente possível ser alcançada. Nós dizemos que a doença é para ser uma grande exceção na vida das pessoas, uma grande exceção. E se acontecer alguma coisa, muito esporadicamente, de maneira simples, a doença é para ser uma exceção. Dentro dessa condição de que cada um vivamos nesse propósito de evitar a doença. E a segunda condição, né, desta conquista de saúde é curar, se eventualmente estivermos doentes. Então veja, evitar a doença e curar. Ou seja, se você tem algum problema de saúde, ele precisa ser resolvido, ele deve ser resolvido e pode ser resolvido em princípio. E você precisa saber disso, entender isso, buscar isso e ter isso como meta em sua vida. E digo mais para você, essa conquista de saúde, ela é basicamente sua. Ou ela acontece em função das suas ações, né? das suas atitudes, muito mais do que através de medicamentos. Então é uma conquista de saúde, é uma prevenção e é uma cura, em princípio sem medicamentos, na grande maioria das vezes. Isso porque não é necessário o medicamento, na maioria das vezes não é necessário. Então nós estamos falando de você evitar adoecer, se estiver doente você encontrar a cura real do seu problema e sem medicamentos em princípio, baseado nas suas ações, no seu comportamento, na sua maneira de ser. E sabe por que é assim? Porque a condição que mais determina a saúde e a cura são os hábitos de vida, assim como as doenças. As doenças não acontecem por acaso. As doenças não são frutos de azar, de fatalidade. Elas são, em princípio, primariamente, principalmente, frutos dos nossos hábitos, do nosso estilo de vida, da maneira, enfim, como cuidamos do nosso corpo. Então, se é assim, para que a doença aconteça, assim também é para que a cura seja conquistada. Então, o maior componente da conquista da saúde também é o nosso comportamento, são as nossas ações e não os medicamentos. Mas vivemos essa realidade de uso excessivo de medicamentos.
alguns em especial, de maneira impressionante. Os anti-inflamatórios, ainda ontem, uma reportagem no noticiário da televisão falava do uso excessivo, mostrado por uma pesquisa, especialmente dos anti-inflamatórios e analgésicos, muito acima do mínimo admissível. E o Brasil no uso muito acima dos outros países, né? E gerando esse uso excessivo de medicamentos, gerando complicações para o fígado, insuficiência hepática até, complicações renais, porque são substâncias químicas estranhas ao corpo que vão lesando, e como agravante, sem resolver os problemas. É isso que precisa ser percebido, né? Mas nós vivemos essa cultura, isso porque o sistema tem induzido as pessoas a isso. Tem colocado na ideia das pessoas de que somente os medicamentos são capazes de promover a saúde, de resolver as doenças, enfim, de gerar essa cura que todos queremos. Isso é um grande equívoco. O medicamento tem o seu valor, tem o seu lugar, mas muito pontualmente, muito especificamente, não dessa maneira disseminada como nós temos visto. Então, tudo isso é para dizer para você, o mais importante é como você vive, você faz, como você procede, como você cuida do seu corpo. Essa é a condição mais importante. E, aliás, eu tenho dito, e vou repetir, que o ponto mais importante da minha mensagem é fazer você entender isso, né? Que a saúde depende de você e que você se decida a aprender, a buscar, a fazer sua parte, a se esforçar, a se determinar, a encontrar essa saúde que você tanto valoriza e tanto quer. É realmente essencial. O filósofo grego Herófilos, ele disse, 400 anos antes de Cristo, quando falta saúde, a arte não se manifesta, a sabedoria não se revela, a força não luta, a inteligência é inaplicável e a riqueza é inútil. Então, saúde é isso. Saúde é isso. Ninguém troca saúde por riqueza, por posses, por fama, por posições, por inteligência, por sabedoria. Ninguém troca. Mas é preciso que nós, na prática, passemos a agir em consonância com esse valor que temos com relação à saúde. Então, de valorizarmos, de cuidarmos, sabendo que ela depende de nós mesmos, né? Então, eu tenho dito e repito que o mais importante é você ter essa ânsia pela saúde. Você ter a saúde como um foco na sua vida. É um objetivo, é uma meta. É a primeira. É o seu foco. O que eu preciso fazer para alcançar a saúde, o que eu não devo fazer que possa prejudicar a minha saúde. Tenha esse entusiasmo com a saúde. Esse entusiasmo com a saúde. E aí, a partir disso, quando você tiver isso forte em você realmente entender que depende de você e não é um acidente, nem vem de fora, você vai buscar, você vai se interessar, vai aprender, vai se motivar e vai fazer a sua parte, que é o principal para você evitar e para curar, né? Veja, a saúde ela é feita de bons hábitos. Ela é feita de boas práticas, ela é feita de bons costumes, ela é feita de práticas simples. São práticas simples, isso é que é realmente interessante, né? Você só precisa saber, você precisa saber para poder colocar em prática, né? Mas veja, a maioria não sabe, a maioria não tem conhecimento dessas coisas, e é por isso que nós fazemos essas comunicações, né, para que esse conhecimento seja disseminado, para que as pessoas não sigam adoecendo e morrendo por falta de conhecimento, que é o que verdadeiramente tem acontecido, né? Então, esse saber é a primeira parte, né? A saúde feita de bons hábitos, bons costumes. Aí você vai perguntar, mas que bons costumes são esses? O que eu tenho que fazer? Como é que eu devo cuidar do meu corpo? Quais são as leis que definem a maneira de que
eu deva me portar com relação ao meu corpo, né? E eu dizia, são práticas simples, e nós vamos ver logo a seguir essas práticas. Que práticas são essas, né? Você sabendo, aprendendo, você vai para o segundo passo, que é a decisão de praticar. Você toma a decisão. Agora eu já sei. Porque, veja, muitos não tomam. Muitos erram, adoecem, morrem precocemente por falta de conhecimento, mas muitos adoecem, morrem precocemente, sabendo, mas não agindo, não mudando, não fazendo a sua parte. Isso é muito triste. Isso é muito triste. E é um grande número de pessoas, como se não fosse bem assim, como, sabe aquela ideia assim, comigo não vai acontecer, só acontece com os outros. E aí quando você vê o infarto, o derrame, é a lesão permanente, é a doença degenerativa, né? Então essa decisão de você fazer a sua parte, uma vez tendo aprendido, e passar a agir, a atuar, a praticar essas coisas simples. São coisas simples, nós vamos rever isso aqui, e que viram rotina. Veja que coisa interessante, é muito interessante isso, porque essa coisa, esse evitar as doenças e viver sadio, alcançar a cura que muitas pessoas vivem há anos e anos e anos tentando se curar sem conseguir, são práticas simples que levam a essa cura desejada. Liliane, boa noite. Você está aqui comigo. Você é a única assistente, por enquanto, minha, mas eu fico muito feliz com isso. O Alzheimer também, você fala do Alzheimer, né? Quer dizer, quando acontece, são lesões, são agressões, são maus cuidados contra o corpo ao longo de anos. E chega lá na frente, os problemas acontecem. Outro, segundo a constituição de cada um, né? Mas eles acontecem, todos eles, do infarto, derrame, o acidente vascular cerebral, as doenças degenerativas, demências, o Alzheimer, e das doenças mais simples às mais graves, né? Então é fruto dessa falta de cuidado. Mas então passar a agir, praticando essas coisas simples, eu dizia, elas vão fazer parte da sua rotina. No começo, às vezes parece difícil, são coisas bem diferentes, apesar de simples. Por exemplo, beber água, que 80% sequer bebe água, são corpos que vivem sedentos, sofrendo, desestruturados, desvitalizados, vulneráveis por falta de água, né? E essa coisa tão simples, 80% a 90% sequer bebe água. Então essa coisa simples, mas que uma vez a pessoa sabendo disso, ele começa a praticar e acaba virando rotina. Então esse viver bem, esse cuidar do corpo do jeito certo, no começo é com esforço para que aquilo entre no seu costume, mas rapidamente vira rotina, vira o seu dia a dia, tá certo? Acreditem nisso, saibam que é assim. Mas eu quero chamar mais ainda a atenção para esse erro tremendo, colossal, dessa expectativa de que a saúde é proporcionada por medicamentos. Isso é um grande equívoco, lamentável, destruidor, porque as pessoas deixam de fazer a sua parte, acham que não é importante, né? E concentram toda a expectativa, toda a confiança de não adoecer e, se adoecer, do curar nos medicamentos. Isso porque o sistema tem levado a isso. E as pessoas têm essa ideia, não é por acaso. É porque nós temos um sistema que, infelizmente, educa mal ou deseduca para esse tipo de conceito. Mas porque isso interessa a esse sistema cujo interesse não é a sua saúde, não é a sua vida, cujo interesse é o ganho financeiro, é o aspecto econômico, de medicamentos simples que, por outro lado, representam bilhões de dólares de lucro para a indústria da doença. Então é importante, sabe, mude o foco. Saiba que quando nós não fazemos a nossa parte cuidando do corpo, eu digo, não tem remédio que segure.
E aí você vê as pessoas morrendo nos melhores hospitais do mundo, com os melhores acompanhamentos, depois de meses e anos, e muitas vezes de acompanhamento com uma doença sem conseguir curar, porque concentra toda a expectativa na tecnologia, no medicamento, e não faz a sua parte. Você vai encontrar essas pessoas continuando mal cuidadas, com corpos vulneráveis, em função de não serem bem atendidos, Bom, então você sabendo disso, que está nas suas mãos essa condição de saúde, de cura, de prevenção, agora a questão é como alcançar isso. Quer dizer, como alcançar essa condição que eu disse que é pretensiosa e está no título, e é realmente, de evitar e de curar o que eventualmente você tem, né? Então vamos ver algumas dessas práticas. Nós vamos ver, vamos falar sobre o que nós chamamos o atendimento das necessidades básicas do corpo. Então seus hábitos vão levar você a cuidar do seu corpo. Cuidar como? Atendendo no que ele precisa para funcionar bem. Olha que coisa interessante. Você vai cuidar do seu corpo de um jeito certo, não é de qualquer jeito, porque nada se faz de qualquer jeito, e com a saúde não é diferente, né? Na sua vida você não faz nada de qualquer jeito, você vai cuidar do jeito certo, para ele, aí sim, funcionar bem. Funcionar um funcionamento que ele já está programado, você não precisa ensinar seu corpo o que ele tem que fazer, basta que você dê a matéria-prima que ele precisa, que é esse cuidar, né? Então você cuidando bem, atendendo às necessidades desse corpo, ele vai se apresentar funcionando bem e com resistência, para não adoecer, suportar as agressões que naturalmente existem na vida, numa vida que não é perfeita, num ambiente que não é perfeito, nem físico, nem emocionalmente, mas esse corpo está bem cuidado, ou então ele tá fortalecido, ele aguenta os trancos da vida, né? Dessa maneira, atenda às necessidades básicas. Olha o que nós estamos dizendo, atender às necessidades básicas, aquelas primárias, mas que são o alicerce da vida, são o alicerce da vida, da força, da resistência, né? Que bactéria não prevalece, que vírus não prevalece, que fungos não prevalece, porque esse corpo, esse terreno é forte e não permite que esses micro-organismos se instalem, onde não há uma estrutura para inflamações, não há terreno para infecções, percebem? A partir de você cuidar deste corpo, atendendo suas necessidades básicas, que a gente vai ver resumidamente quais são e como fazer isso. Mas quando dizemos para você cuidar bem do seu corpo, é o cuidar de um corpo, de um organismo que é uma globalidade, é físico, emocional e espiritual. Quer dizer, nós somos esse todo, essa globalidade, esta unidade, também não somos partes isoladas, não somos pedaços. Então, para termos saúde, precisamos cuidar dessa globalidade do meu corpo físico, do emocional, do espiritual, deste todo. E cada área dessa tem suas necessidades, que nós chamamos essas necessidades básicas. E uma vez isso feito, nós vamos encontrar, e aí a rotina de médicos que trabalham dentro dessa linha, vamos encontrar as curas acontecendo da criança ao idoso, com múltiplas queixas, tomando muitos remédios, 10, 15, 20 medicamentos, isso acontece rotineiramente. E aí você ensina essa pessoa a atender essas necessidades básicas, faz as mudanças, tira aquilo que faz mal, arruma o que é bom. Em 15 dias você já tem uma resposta, o corpo já manifesta uma condição de equilíbrio, porque na verdade é um potencial que ele tem, só está inibido, né? Então esse cuidar, corpo, mente e espírito, gera esse resultado dessa globalidade, né? Então a hipertensão arterial é para se curar. Eu sou hipertenso, tomo remédio de pressão há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos. Como? Isso é para deixar de ser hipertenso. É para deixar de ser hipertenso. É para deixar de ser diabético, é para resolver o seu problema de diabetes. Isso se resolve, né? Enfim, é a cura que nós estamos falando.
artrite, são as dores generalizadas, são os distúrbios digestivos tão comuns, né? Isso tudo é para deixar de existir, essa cura para acontecer. Mas vamos ver um pouco, e resumidamente, não é o objetivo dessa conversa de hoje, mas nessa coisa do como evitar, e eu disse no título como evitar e como curar, né? Com relação às práticas do corpo, eu vou comentar brevemente com vocês, são 4 práticas para você cuidar bem do seu corpo, para atender necessidades básicas, são as 4 necessidades básicas do seu corpo, que você vai atender para que ele funcione bem, tenha resistência, não adoeça, né? A primeira delas é água e hidratação, no corpo que é 70% de água. Então, a regra é assim, beba mais de 2 litros de água por dia, mais de 2 litros de água por dia. A regra é você manter a sua urina bastante clara, sem cheiro, clara, praticamente igual à água. Praticamente igual à água. Esse é o parâmetro que você tem para dizer meu corpo está bem hidratado. Não há uma matemática, 2 litros, 3 litros, depende da pessoa, do metabolismo, da temperatura do dia, da atividade. Então não se prenda, eu tomo 2 litros, estou tomando bastante. Você pode precisar de 4, você pode precisar de 5 litros. E o excesso que você tomar, o corpo vai jogar fora. Fique seguro disso. Então preocupe-se em manter a sua urina absolutamente clara. Esse é o seu objetivo, né? Segunda necessidade básica do corpo, alimentação. É alimentação. E sabe o que mais importa na alimentação? E nós estamos falando resumidamente, né? O que mais importa nessa alimentação são 4 aspectos na alimentação. A frequência que você come, e deve ser 2 a 3 vezes ao dia, depois em outra ocasião vamos falar mais sobre isso, mas frequência, 2 a 3 vezes ao dia. A quantidade de alimentação, e devemos comer pouco, muito menos do que as pessoas pensam e comem, é muito menos, o corpo precisa de pouca comida, na verdade, né? A qualidade, e aí dizemos, coma comida de verdade, aquilo que você diz é alimento, e dentro dessa comida de verdade, a mais essencial, a mais importante são os vegetais, legumes, verduras e frutas, que devem ser 70% da alimentação, distribuídos ao longo do dia. Então, esses são alimentos nobres, de vitalidade, de proteção, são verdadeiros remédios, né? Agora, dentro da alimentação, de qualidade, você tem que evitar aquelas coisas que são ruins, que fazem mal. Se você tem o que é bom, os vegetais especialmente, a comida natural, comida de verdade, o que é ruim? E eu vou citar aqui 3 produtos que tenha muito cuidado. O açúcar, eu digo, esse é o que está mais acabando com a humanidade, em todas as suas formas. Os alimentos industrializados, né, cheio de tinta química, corante, agora, práticos, gostosos, baratos, disseminados, todo mundo usa. E terceiro, o leite de vaca e seus derivados, pela ação prejudicial que realmente representa. Nós vamos fazer depois uma apresentação somente falando dos problemas, dos malefícios que o leite representa. Então, frequência, quantidade, qualidade, forma de comer, até a forma de comer. As pessoas, eu digo, estão comendo de forma indignamente, nem um ambiente adequado, nem um conforto adequado, nem a paz adequada, né? As pessoas, de uma maneira geral, se permitem e às vezes nem se preocupam com isso, achando que não tem valor, mas tem. E eu digo, é um momento sagrado. Então, buscar uma forma de comer em paz, comer sossegado, comer tranquilo, sem pressa, num ambiente agradável, sem falar de problemas, né? Sem televisão ligada, falando dos acidentes, da violência, da corrupção, enfim, coisas que transtornam a nossa mente. Isso não é bom na hora da refeição. Mas vocês perceberam, com relação à alimentação, quantidade, qualidade, frequência e forma de comer. E sabe, as pessoas estão fazendo tudo isso errado. Qualidade errada, quantidade errada, frequência errada, forma errada. O corpo não suporta isso. Não suporta. É não cuidar bem. Isso é o não cuidar bem. É o não beber água, né? E o corpo se desestrutura, se desequilibra e claro que vai adoecer.
Mas cuidar do corpo, água, alimento. Terceiro, exercício físico. O corpo foi feito para movimento, feito para movimento. E hoje, como nós vivemos muito, a rotina de vida é muito sedentária, muito conforto, e os transportes, e os carros, e os controles remotos, enfim, nós não nos movimentamos mais naturalmente. Então hoje há necessidade de nós nos proporcionarmos esses movimentos programadamente. É ir numa academia, é fazer uma caminhada, para você criar o exercício físico na sua vida. Criar o exercício físico. Agora, o que eu digo para você quanto ao exercício, abre esse espaço, é sagrado, o exercício faz pela vida, pela prevenção, pela saúde, pela cura, o que nada faz. Nada faz. Mas faça de um jeito adequado, de preferência, se possível, com um profissional lhe orientando, não faça de qualquer jeito. Né? É claro que pelo menos fazer uma caminhada, né, por sua conta, mas até o ideal é que isso seja feito dentro de padrão adequado. Então, se possível, procure um profissional, invista nisso e você terá a recompensa do que gastar investindo com exercício físico, você vai lucrar deixando de gastar com doenças e com remédios. Né? E o quarto ponto de cuidar do corpo é o descanso. Então, água, alimento, exercício e descanso. O descanso, o relaxar, o respirar profundo é uma forma fantástica de relaxar. O viver sem pressa, né? Sem correria. O sono da noite é o momento de mais descanso. Um descanso após o almoço. Né? Então, é uma necessidade. E hoje as pessoas vivem muito agitadas, até o descanso está comprometido para muita gente. Então, com isso eu fecho essas 4 condições básicas, necessidades básicas do corpo para que ele funcione bem, não adoeça. E para aqueles que estejam doentes, nós vamos ver que essas coisas estão equivocadas, estão erradas. Na hora que você corrige, a saúde vem, a cura acontece. Agora vamos ver com relação à mente, ao emocional. Eu diria assim, vamos ver, 3 práticas chaves para a saúde da mente. A primeira é o exercício do amor. Buscar o exercício do amor. O amor a você mesmo, o amor ao próximo, o amor a Deus, isso que é tão falado e tão conhecido e tão verdadeiro, né? Procure exercitar o amor na sua vida. E esse amor vai aparecer na prática com o exercício do perdão, da gratidão. Perdão. Uma das coisas que mais faz mal para a pessoa é carregar mágoas, que é algo contra o outro, remorsos, falta de perdão a si mesmo. Então, perdoar você mesmo, os erros que você tenha cometido e ao próximo e às pessoas. Exercite o perdão, isso dá uma leveza, uma paz, um equilíbrio muito grande que vai se refletir no funcionamento da célula, na multiplicação celular, na vitalidade da célula. Né? Então, exercício do amor. A segunda condição essencial para a mente são os relacionamentos, bons relacionamentos. Pesquisas extensas, muito bem feitas, mostram que um dos valores mais importantes para gerar bem-estar para a vida inteira é ter bons relacionamentos. Se relacionar com as pessoas. E dentro do se relacionar e juntando com a questão do amor que nós falamos, um ponto fundamental e interessante e valioso é o servir. Servir. Procure servir. E é muito comum as pessoas estarem muito concentradas em si mesmas, nos seus problemas, mas se você se dedicar em tempo e atenção, ajudar o próximo dentro dos seus limites, não pode passar dos limites, dentro dos seus limites, não se esquecendo de você, mas se você se dedicar, se prontificar a servir, você vai ver o quanto isso faz bem para o ser humano, para a pessoa. Né? Então, amar, bons relacionamentos, servir. E terceiro, busque alegria, busque estar alegre, favoreça a alegria onde você estiver, seja uma fonte de alegria. E aí entra o brincar, o ser criança. Nós não podemos viver sempre no estado adulto, é um estado difícil para ser vivido permanentemente. Então, muitas vezes precisamos ser
fundamental para esse equilíbrio do todo, do global. Ter um hobby dentro dessa condição da alegria, do brincar, ter um hobby, ter uma distração. É muito comum eu perguntar para as pessoas, aliás, eu sempre pergunto para as pessoas qual o seu hobby, e é muito comum que elas não têm hobby, não tem hobby. Que é aquela atividade criativa, prazerosa e que não dá lucro, que gasta dinheiro, é uma atividade que é muito gratificante, gera uma satisfação, é uma sensação de bem-estar. Que os bons alimentos produzem as endorfinas, que o exercício produz. Então, quando você tem tudo isso, o alimento adequado, o exercício, o aspecto emocional, a alegria, o brincar, o servir, isso é inundado com substâncias químicas que dão a sensação de satisfação, de contentamento, apesar dos problemas. Então, essa pessoa não vai precisar de antidepressivos, de ansiolíticos, porque essas ações, elas por si são curativas, são verdadeiramente medicamentosas. Percebe? Então, com isso, nós fechamos essas 3 condições das necessidades básicas da mente: amar, se relacionar e ser alegre, brincar. Quanto a cuidar do espírito, né? Para fechar essa globalidade, corpo, mente e espírito, a prática essencial para o espírito é o nosso relacionamento com Deus, dentro da maneira como cada um entende a divindade e se relaciona, mas é importante esse relacionamento. Para o cristão, a prática desse relacionamento, primeiro é a oração, que é o conversar com Deus, dividir com Deus, abrir a porta para ele entrar na sua vida, é a oração. Para o cristão é a leitura da Bíblia, que são as orientações que Deus nos mandou. Para o cristão é também a frequência à igreja, onde vai buscar o alimento espiritual, e é também o testemunho, na hora que ele fala de maneira, no momento oportuno, para as pessoas sobre Deus, sobre a espiritualidade. Então, essas 4 práticas são as práticas que nos alimentam e nos fazem nos relacionar com Deus. Oração, Bíblia, igreja e depoimentos, testemunhos. Agora, então, veja, eu falei resumidamente desse como cuidar para prevenir, para curar. São essas ações que eu mostrei para vocês. Claro que em outra oportunidade vamos falar mais detalhadamente de cada uma dessas coisas. Hoje a ideia é você entender esse todo, essa globalidade, e pesquisar, inclusive, não somente as minhas orientações, mas você vai encontrar muita informação sobre cada uma dessas coisas e começar colocando em prática na sua vida. E o interessante também é que, à medida que você começa a colocar em prática, a resposta é muito rápida. E isso eu digo, e sou entusiasta deste jeito de agir e de tratar, porque pratico isso há 40 anos de medicina e sei os resultados que essa linha proporciona, sei o quanto as pessoas se beneficiam e sei o quanto realmente existe a prevenção e existe a cura à medida que essas coisas são praticadas. Então o resultado é que vai dizer para você está no caminho certo, e aí você vai cada vez mais se aprimorar, tá certo? Esse é o geral. Agora, eu vou passar para vocês, já estamos finalizando, quais são os sinais que você tem para que o seu corpo precisa dar para você dizer estou em boa saúde? Eu vou falar de 7 sinais simples, mas que dão uma notícia de como está realmente esse corpo, essa saúde. Está realmente bem como a gente quer e às vezes pensa, né? O primeiro sinal é você ter uma urina bastante em grande quantidade e clara. É um sinal que o corpo, num aspecto, está funcionando bem. Urina bastante e clara. Segundo sinal de boa saúde, ter boa digestão. Quem está em boa saúde, a digestão é boa. Você não sente queixas do estômago, do intestino, você nem lembra que tem estômago, não tem intestino, não tem sintomas gástricos, não tem mal-estar.
e dentro dessa área ainda do intestino, é um terceiro sinal de bom funcionamento, que precisa estar presente, é funcionar bem o intestino. Ter boa digestão e bom trânsito intestinal. Não ter intestino preso, ficar 2, 3, 4, 5 dias, uma semana, 15 dias sem intestino funcionar. Isso é um péssimo sinal de saúde, é sinal de doença, né? Quarto sinal de saúde é você ser uma pessoa ativa, que movimenta-se, ou seja, é não ser sedentário. Não é sedentário, é uma condição excelente de saúde. Quinta condição, ter peso adequado. Se está em excesso de peso, está em condição de risco. Eu digo que essa condição é uma das piores que existe para provocar a doença. Sexto sinal, ter boa disposição física e mental, ter ânimo, vontade, disposição, fazer planos, ter planos para o futuro, não importa a idade que você tem, é um sinal de que você está bem, e muito aí no lado emocional, mental, disposição física. E sétimo sinal, não ter doenças. Tem doença. Não sofro disso, não sofro daquilo, tem alguma coisa pontual, eventual, somente. Mas não uma doença hipertensa, diabético, nefrítico, artrítico, gotoso, enfim, tá? Não ter doença. Então, com isso, você preenche essas avaliações para saber em que condição você se encontra. Mas eu disse que a primeira parte do meu plano dessa apresentação de hoje era você alcançar a saúde. A segunda parte, que é o meu propósito para você que está me escutando, é você passar a ensinar essas coisas para as outras pessoas. Ensinar, motivar, influenciar. Ou seja, não guardar somente isso para você. Não guarde esse aprendizado. E as conquistas de saúde que você vai ter, não guarde só para você. Aquela coisa que diz assim, de médico e louco, todo mundo tem um pouco, e cada um sai ensinando, mas ensinando a tomar remédio, e toma isso, toma aquilo, sempre na área de medicamento. Faça isso na área dos hábitos de vida. Ensine as pessoas a cuidarem bem do seu corpo, que são os cuidados mais essenciais, não são perigosos, não são agressivos, não são prejudiciais, e são os mais decisivos para determinar a saúde. Então, você ensinar, você motivar, você ser um instrumento de multiplicação da saúde na sua casa, na sua família, nos seus amigos, no seu ambiente de trabalho, na escola, ser esse agente de saúde que você pode ser. E é o que nós estamos precisando. As pessoas estão morrendo, estão adoecendo muito, morrendo muito cedo por falta de conhecimento, porque isso não é ensinado. E o meu programa, o meu propósito, a minha meta, e tenho me organizado para isso, além desse tipo de apresentação, fazer com que você seja esse instrumento de divulgação da saúde. Porque essas coisas não precisa de médico para ensinar isso. São as pessoas, são os leigos que vão passar de um para outro dentro de um programa, aí sim, coordenado, orientado, adequado, motivado, de multiplicação dos bons hábitos de vida. Como conclusão, então, eu quero, é a minha meta, o meu desejo, a minha esperança, é que você aprender e praticar e colher o ser saudável. E o segundo ponto é você ser um instrumento de promoção de saúde para as pessoas. Era isso que eu queria conversar neste dia de hoje, com este tema, e quem quiser, se inscreva no meu canal, você que está assistindo agora no YouTube, se inscreva para que você receba mais material que eu estarei sempre publicando com essas orientações de saúde. Um grande abraço e Deus lhe abençoe e até a próxima oportunidade.